Bom, gente, são 7 horas e 17 minutos. A partir de agora, eu quero inclusive parabenizar a nossa equipe pelo trabalho que foi feito de ontem para hoje, no que diz respeito a um caso que infelizmente vai marcar a nossa cidade de forma triste. O assassinato de uma senhora de 62 anos de idade, a dona Nilza. E a partir de agora, nós vamos contar esse enredo macabro do começo ao desfecho. Do começo ao desfecho. Nós vamos dedicar boa parte do programa a isso, porque a gente vai fazer o nosso papel de ser uma tribuna do cidadão. E quando fatos graves como esse acontecem, nosso papel é alertar para que futuras famílias não enfrentem a dor da perda que essa família barretense está enfrentando. Antes da gente dar início aos trabalhos, eu gostaria de passar uma informação para vocês. Nós acompanhamos tudo. Eu trabalho no jornal, na imprensa há 34 anos. Eu comecei precisamente no dia 19 de março de 1989. Foi minha primeira transmissão. E eu tô há 34 anos nessa área. No começo dos anos 2000, eu fui trabalhar em Ribeirão Preto, na Band de Ribeirão, num programa que tinha uma linha editorial que a gente conta hoje para as pessoas que não viveram o começo dos anos 2000, eles não acreditam na linha editorial que aquele programa tinha, o Clube Verdade. Era uma linha, a 1h da tarde numa TV aberta, que mostrava a vida real, a vida como ela é. Casos gravíssimos, cenas fortíssimas. E eu participei por 5 anos daquela linha editorial. E eu vou falar para você agora um confidencial, uma situação que eu fiz ontem, um levantamento na minha vida profissional. Eu já vivi situações extremas de ver até onde chega a capacidade humana ao longo desses 34 anos. Mas eu nunca vi, ao longo desse período, ninguém tão frio, tão calculista como esse rapaz que foi preso ontem aqui em Barretos. Já vi casos extremos, mas nunca vi nada igual. E antes da gente mostrar toda essa cobertura, ontem mesmo eu estava acompanhando algumas manifestações de pessoas que falavam assim: ele é louco, é doido. Não, não é não. Esse rapaz de 18 anos, na verdade, eu nunca usei terminologias, eu nunca adjetivei ninguém, eu nunca usei termos pejorativos para me referir a ninguém, principalmente em coisas graves assim. Mas na minha opinião, como cidadão, esse rapaz, ele é a personificação do mal. Não tem outro termo para ser usado. É a personificação do mal. O mal existe, viu? E tá aqui, ó, ilustrado nessa história que você vai acompanhar agora com detalhes, do começo ao fim. Isso é a personificação do mal. E gente assim, tem muitas aí nas ruas, viu? Quando a gente mostra situações dessa natureza, é para que outras famílias não estejam com o coração sangrando, como é o caso da família da dona Nilza. Bom, vamos lá, vamos começando. Na terça-feira dessa semana, vizinhos de uma residência no bairro Los Angeles entraram em contato, aqui em Barretos, entraram em contato com a polícia. Qual o motivo da denúncia? Eles notaram a ausência de uma moradora em uma residência, a dona Nilza Costa Pigoldi, de 62 anos de idade. A dona Nilza morava sozinha na residência. E a dona Nilza tinha relação com a vizinhança, conversava, toda aquela situação. Em uma semana, essa senhora não foi mais vista, não deu sinal nenhum para os vizinhos. Isso chamou a atenção da vizinhança. Eles ligaram para a polícia foi até lá.
Tentaram, bateram na porta, chamaram a dona Nilza e nada. Ninguém atendeu. Um dos investigadores vai ao lado e coloca uma escada no muro da casa da dona Nilza, pelos fundos, e observa, no fundo do quintal da casa, tinha um pedaço de terra. Eles observam uma varanda e um pedaço de terra. Eles observam a terra mexida. Isso chama a atenção. Uma das vizinhas tinha a chave da casa. E automaticamente, ela cede a chave para o investigador, eles entram na residência. Quando eles entram, eles observam que algo está errado. Algo está errado naquele lugar. O posicionamento de coisas pessoais, aquela coisa toda. Eles vão até o fundo da casa. Quando eles chegam no fundo da residência, nesse local, nessa terra mexida, uma macabra descoberta. O corpo da dona Nilza está enterrado naquela cova rasa. E enterrado assim de uma forma que já tinha partes do corpo para fora. Para os senhores terem ideia. Uma total falta de respeito com a vida humana. Ponto. A polícia automaticamente é acionada e chega na porta da residência, lá no bairro Los Angeles. Viaturas, movimentação total de pessoas naquele ponto da cidade. Total movimentação. E a partir daí, a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG aqui de Barretos, ela é acionada para estabelecer linhas de investigação para a autoria desse caso, que desde o princípio foi tratado como latrocínio, que está no topo do Código Penal brasileiro, é o roubo seguido de morte. Faltava ali a carteira da vítima, cartões, telefone celular, joias, objetos pessoais. Não foram encontrados, que as pessoas tinham ciência que ela tinha esse material. A partir daí, câmeras de monitoramento são verificadas e aparece um personagem nessa história. Leonardo da Silva. Leonardo Silva, 18 anos de idade. Quem é o Leonardo? O Leonardo, ele era amigo, entre aspas, você vai entender aspas daqui a pouco, amigo da dona Nilza. Inclusive, o Leonardo chegou a viver na casa da dona Nilza. Ele alugava um quarto nos fundos, prestava serviços para a dona Nilza, porque ele é da cidade de Planura, no estado de Minas Gerais. A família mora em uma propriedade rural, trabalha, são pessoas simples, trabalham em uma propriedade rural. E a dona Nilza conhecia a família, ofereceu para ajudar o Leonardo. Ajudar de que forma? Encaminhando esse rapaz na vida, estudo, aquela coisa toda. Por um período, segundo informações que a polícia passou, o Leonardo foi um travesti. Depois ele mudou de perfil, aquela coisa toda. Isso é outra história, não tem nada a ver com o que a gente está querendo chegar nesse ponto. Mas ele veio para Barretos porque essa senhora acolheu esse rapaz em casa, tentando ajudar a família. Vou encaminhá-lo na vida, vai estudar, vai trabalhar, ou seja, vai ser uma pessoa de bem, uma pessoa de bem, uma pessoa correta, um cidadão. Essa era a proposta dessa senhora. Ele começa a conviver ali, e aí essa relação de ajuda é rompida. Só que a de amizade continua, tanto que ele continua indo, frequentando a casa da dona Nilza. E ele descobre que a dona Nilza tem um volume financeiro considerável. Tem dinheiro em conta, toda aquela situação. E aí, gente, acontece todo esse quadro. O Leonardo desponta como principal suspeito. A polícia começa a fazer o monitoramento e segue para o estado de Minas Gerais. Seguem para Planura e eles recebem a informação de que o Leonardo foi visto em um posto de combustíveis, na cidade de Frutal, me parece isso. E a polícia segue para lá e realmente a denúncia tinha fundamento. O Leonardo é preso. Eles tiveram contato com a família do Leonardo, conversaram. E aí a polícia registra o momento em que o Leonardo ele é preso, encaminhado
para a delegacia de polícia na cidade de Frutal. Quando aparece os primeiros imagens do Leonardo preso, detido, lá no compartimento de presos da viatura, ele já começa a debochar dessa situação toda. Quando ele está dentro do compartimento de presos, ele manda beijos para as câmeras que estão filmando toda essa ação. Quando ele sai da viatura, gente, aí é o total deboche com as pessoas de forma geral. No momento em que ele sai para dar entrada na delegacia de Frutal, ele sorri, anda um trecho com os investigadores, ele começa a rebolar. É isso aí mesmo que você está ouvindo. Quem está no Facebook ou no YouTube tem oportunidade de rádio com imagem. Mas a gente está contando passo a passo desse caso. Ele é apresentado na delegacia de Frutal, porque foi um trabalho conjunto das polícias de São Paulo e Minas Gerais, e depois ele é trazido aqui para Barretos, para a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG aqui da cidade. Quando o Leonardo chega, várias pessoas já estão esperando o Leonardo aqui na cidade. Inclusive tem um momento em que as viaturas chegam na sede da DIG. Aqui de Barretos, a DIG hoje fica na Rua 22, ali na esquina com a Avenida 11. No momento que ele chega aqui em Barretos, ele é interpelado por algumas pessoas na porta da delegacia, de jeito informal. E agora, eu peço até para que você tenha estômago para ouvir o que esse rapaz vai falar, de jeito informal, e o deboche com que ele trata toda essa situação. Preste atenção no que esse assassino frio e cruel fala no momento em que ele desce da viatura. A pessoa tem que ter estômago para ouvir isso. Quando eu falei na abertura dessa cobertura, que isso aqui não tem nada de loucura isso não. Sabe por quê? Porque ele roubou a mulher, comprou moto, foi passear, deu presente para a família. Mas tem mais histórias, mais ingredientes. Olha o que ele fala para as pessoas quando desce da viatura. Você agiu por vingança? Ah, um pouco também. Mais diversão também. E tá arrependido? Não, nem um pouquinho. Por que você não tá arrependido? Eu vou matar e vou arrepender pra quem? Que eu não ia tentar me matar, então, aí. Que bandido é esse? Vai matar e vai arrepender. O jovem de 18... Gente, vocês ouviram isso? Que a gente acabou de mostrar agora? Vamos mostrar de novo aí. Olha, o dia tá começando agora. Mas esse trecho é para ilustrar o que eu disse de personificação do mal. Essa é a personificação do mal. Olha isso. Você agiu por vingança? Ah, um pouco também. Mais diversão também. E tá arrependido? Não, nem um pouquinho. Por que você não tá arrependido? Eu vou matar e vou arrepender pra quem? Que eu não ia tentar me matar, então, aí. Vocês prestaram atenção nisso? Prestaram atenção nessas palavras desse cidadão? Agora, ele chega na DIG de Barretos. A polícia fez um levantamento de toda essa história. Você vai acompanhar agora a manifestação do titular da DIG de Barretos, o doutor Rafael Faria Domingos. Primeiro, ele matou a mulher de que forma? Ele tinha já uma relação com ela e sabia que ela tomava remédios para dormir. Ele se aproveitou disso, ela estava dormindo, ele asfixiou a mulher. Mais grave, quando eu disse que a pessoa precisa ter estômago para ouvir toda essa história, principalmente agora de manhã, é por isso. Depois de matar a mulher, o corpo ficou ali na casa por 4 dias antes de enterrar o corpo. Ele colocou o corpo da mulher em um baú. Aí o que ele fez? Ele sai e tenta auxílio de alguém para ajudar a enterrar o corpo. Ninguém quis entrar nessa. Mesmo na malandragem, tem coisa que extrapola o limite. Então, nesses dias, ele estava fazendo movimentação financeira e o corpo lá dentro da casa. Ele entrava, saía desse jeito. Tá vendo aí a personificação do mal? É nisso. Aí depois ele enterra o corpo,
Com cartões ele vai fazendo movimentações financeiras. Ele comprou uma moto, foi para a cidade dele, tava andando como um playboy lá na cidade dele, sem emplacamento a moto, comprou eletrodomésticos e presenteou a mãe. Isso não tem loucura não, viu, gente? É maldade. Isso é maldade. Isso é frieza. Quando eu falei que eu nunca vi ninguém tão frio, é baseado nisso tudo. Agora, olha a conversa que o delegado teve com a imprensa. Eu vou colocar na íntegra e depois nós vamos mostrar para você uma entrevista exclusiva. Exclusiva. Que o delegado, o titular da DIG, concedeu aqui para o Conexão da Notícia, para o Departamento de Jornalismo da Rádio Jornal. Ontem eu estava pensando, eu pensei 30 vezes antes de colocar a entrevista desse cara. Porque eu não queria dar voz para isso. Em respeito à família da Dona Nilza, aos amigos da Dona Nilza. Mas depois eu comecei a ver, eu falei assim, não, eu vou juntar todos esses elementos para contar essa história. Porque isso aqui no futuro vai ser um agravante contra ele no tribunal. Isso vai ser um agravante. Tenho certeza que a promotoria vai utilizar esse tipo de material. Então, para deixar esse cara o mais tempo possível na cadeia. É com esse objetivo, tá? De forma alguma, fazer sensacionalismo, porque eu sou contra isso. Mas depois eu pensei, eu falei, isso aqui vai ajudar. Vai ajudar a sociedade brasileira. Vamos agora ouvir o Dr. Rafael na conversa que ele teve com a imprensa. Preste atenção nos detalhes que ele passa para você agora. E outras ferramentas de investigação. Tivemos a informação que eles estavam no município de Planura, a princípio. Nos dirigimos para lá no início da manhã de hoje, com apoio da Polícia Militar de lá. Nós não conseguimos localizá-lo no primeiro momento. E durante as diligências chegou uma informação de campo, no sentido de que ele se encontrava num posto de combustível em Frutal. Rapidamente deslocamos alguns policiais para lá, que se depararam com ele em uma motocicleta. Ele foi logo abordado e preso. Essa motocicleta, inclusive, foi adquirida com recursos da vítima, da conta da vítima, né? E ela permaneceu apreendida no município de Frutal. E agora nós removemos o indivíduo aqui para Barretos. O que ele alegou para vocês? Ele confessou o crime e de que forma ele cometeu esse crime? Informalmente, ele nos disse que matou a vítima dormindo. Ela fazia uso de medicações, então tinha um sono muito pesado. Então ele teria matado dormindo. Depois de matá-la, ele teria cavado essa cova. E alguns dias depois de cavar essa cova, ele a enterrou naquele local. Confessou informalmente, agora será interrogado formalmente para confirmar os termos dessa confissão informal. Nós tivemos uma informação anterior de que a vítima teria sido espancada até a morte. Isso não se confirmou? Não se confirmou no exame pericial, no exame de corpo de delito. A princípio, a tese que está sendo construída com todos os elementos que foram trazidos aos autos é de que ela tenha sido morta por asfixia. Qual a motivação, doutor? Motivação ainda tem apuração. Mas num primeiro momento, até pela tipificação que nós demos como latrocínio, ele a matou para roubar os bens dela, especialmente o celular, para poder movimentar a conta bancária dela, fazendo aí, ao que se apurou até com provas testemunhais, fazendo inúmeros PIX, comprando essa motocicleta, comprando eletrodomésticos para a mãe dele, que mora na cidade de Planura. Esses eletrodomésticos, inclusive, foram apreendidos lá pela Polícia Militar. Estão depositados para a loja onde ele comprou, então ele acabou gastando aí uma grande quantidade de dinheiro proveniente da conta da vítima. É possível saber se eles se conheciam, se eles se conheciam antes, é possível saber? Eles se conheciam de algum tempo, segundo a família dele, eles se conheciam desde a infância dele, ele passava algumas temporadas na casa dela, nos últimos dias antes do crime ele não estaria mais morando com ela, mas tinha acesso à residência por conta dessa proximidade. Qual que é o objeto que ele usou para asfixia? Isso ainda não foi confirmado, nós vamos apurar agora no interrogatório dele, também com os elementos periciais da investigação. Delegado, era um amigo, então, da família, não era um relacionamento amoroso? Não havia um relacionamento amoroso, até porque antes ele se apresentava como uma travesti, mais recentemente ele não se apresenta mais dessa maneira, então não havia qualquer relacionamento amoroso com a vítima. Ela, na verdade, havia acolhido essa pessoa sob pretexto de cuidá-la, de ajudar a estudar. Isso que foi apurado até o momento. Mas ele, segundo foi apurado, teve mais gente envolvida nesse caso ou não? Teve ajuda de alguém? A princípio não, mas agora a gente vai apurar no interrogatório dele, no prosseguimento das investigações, mas por todos os elementos que a gente buscou, ele teria praticado esse crime sozinho, chegou a pedir auxílio de algumas pessoas, inclusive oferecendo a algumas pessoas
dinheiro para ajudar a enterrá-la, mas essas pessoas se recusaram a ajudá-lo nesse sentido. Já se sabe o prejuízo que ele teria? Ainda não, porque esse elemento vai demandar aí quebra de sigilo bancário, que precisa de autorização judicial para a gente ter exatamente o valor do prejuízo que a vítima e agora os seus herdeiros sofreram. Doutor, ele falou que ficou algum tempo aqui em Barretos, nesses últimos tempos. Como é que é a vida dele, já que ele é de outra cidade? Ele estava residindo em Barretos, ele teria alugado um apartamento alguns dias atrás, né? Inclusive ele fornecia para entregas, ele fornecia até para tirar um RG o endereço da vítima. Então ele permanecia bastante tempo em Barretos, mas acabava eventualmente visitando a mãe na cidade de Planura, mas ficava a maior parte do tempo aqui. Há quanto tempo, doutor, que faz o crime? Olha, pelo que nós apuramos até o momento, ela teria sido morta por volta do dia 24 ou 25, nós vamos confirmar isso agora também no interrogatório, e também com uma análise mais aprofundada das imagens de câmeras de segurança que nós apreendemos. Delegado, como é que ele tinha acesso aos bens da vítima, aos recursos bancários? Isso ainda vai ser apurado, mas até por essa proximidade, possivelmente ele tinha acesso aí a senhas da vítima no celular e ele conseguiu movimentar essas quantias no celular da vítima. O que acontece com ele agora, né? Questão processual, ele continua preso? Quais são os próximos passos? Essa prisão é temporária pelo prazo de 30 dias, a princípio, para a gente concluir as investigações. Ao final das investigações, nós vamos pedir a prisão preventiva dele, ele deve responder a esse processo preso, ao que tudo indica, né? E aí isso vai para o judiciário, que abre vistas para o Ministério Público para tomar a decisão aí de denunciá-lo e dar prosseguimento ao processo. Ele já tinha passagem pela polícia? Ele já tinha passagem em Minas Gerais pela prática de um roubo também numa residência de uma mulher idosa. Então é algo que ele já havia praticado em outra ocasião, mas sem tanta gravidade como nesse caso de agora. E ele estava passando alguns dias com essa vítima, isso, na casa dela? Nesse último período não, ele chegou a morar com ela, mas nesses últimos tempos ele estaria morando sozinho em outro endereço. Ele confessou? Por asfixia, doutor? Sim, por asfixia, é o que nós apuramos até o momento, seria por asfixia enquanto ela estava dormindo. Ele confessou, de momento nenhum ele negou? De momento nenhum ele negou, ele confessou, inclusive agora para a imprensa confessou aqui na porta, já havia confessado informalmente para a gente, e apresenta aí uma frieza muito grande. Ele, quando preso, mandou beijo para a câmera, riu durante as fotos que nós tiramos para os nossos procedimentos, então apresenta-se uma pessoa extremamente fria aí e que parece que não está ligando para tudo que está acontecendo. A gravidade, né, da ocorrência, naquele vídeo ele sorrindo, isso daí preocupa também, né, doutor? Sem dúvida, né? A vítima foi morta dormindo, asfixiada, pelo que se apurou. Houve a ocultação de cadáver, ele cavou essa cova para colocar o cadáver dela, então um crime de extrema gravidade e nós esperamos agora que ele responda à altura da lei e à altura da gravidade do crime. Ele deve ser indiciado por quais crimes exatamente, delegado? Em princípio ele deve ser indiciado pelo latrocínio, que é o roubo qualificado pela morte, que prevê pena de até 30 anos, e também pela ocultação de cadáver. Isso deve render aí quantos anos de prisão para ele? A pena máxima para o crime de latrocínio é 30 anos e mais alguns anos, que eu não me recordo agora de cabeça, para o crime de ocultação de cadáver. Mas o mínimo aí do latrocínio, salvo o melhor juízo, é 18 anos. Mas em razão da gravidade do crime, a gente acredita que ele vai sofrer uma pena à altura dessa gravidade. Ele permanece aqui... Bom, gente, tá aí, ó, essa entrevista, o delegado fez a explanação do caso. E agora vocês entenderam esse ingrediente que eu quis colocar nessa história, porque agora tem os agravantes. E o que me preocupa é o seguinte, a lei brasileira, ela é amena. Ela é amena. O cara cai num sistema prisional, aí tem a coisa do tal do bom comportamento. Aí começa a progressão de regime. Tem a ressocialização. Esse homem, depois ele cumprir um período preso, começa a progressão de regime e tem a ressocialização do reeducando. Agora, por exemplo, uma das datas da ressocialização seria o Dia das Mães. Como é que um cara que tira a vida de uma mãe, porque ela era mãe, a dona Nilza, como é que o cara que tira a vida do Dia das Mães, de uma mãe, pode sair para ressocializar no Dia das Mães? Tá entendendo? Então é essas coisas que essa lei brasileira oferece. Eu vou conversar agora com exclusividade com o doutor Rafael Faria Domingos. Ele vai trazer mais detalhes sobre... Bom, tudo bem explanado, como é que foi o caso, como aconteceu, o assassino é réu, confesso. Mas, agora, reportagem e delegado, ele vai conversar direto com nossos ouvintes e espectadores. Delegado, bom dia, muito obrigado pela participação aqui no Conexão da Notícia, na Rádio Jornal, a Rádio do Povo.
Uma pergunta até pela audiência rotativa do rádio. Como é que vocês chegaram a esse autor? Quando aconteceu o crime foi registrado e o enredo da história, eu ainda falei aqui, pela forma que tudo aconteceu, a DIG vai chegar rápido a esse autor. E foi justamente isso que aconteceu. Como vocês chegaram a isso? A Polícia Civil chegou ao autor dos fatos com auxílio da população, tendo recebido a notícia inicialmente de que ele estava na cidade de Planura. Feitas diligências naquela cidade, ele não foi localizado, mas em seguida, como eu disse, com auxílio da população, recebemos a informação de que ele estava em um posto na cidade vizinha de Frutal, onde, com apoio da Polícia Militar de Planura, nós nos dirigimos até lá e efetuamos a prisão dele e a apreensão de uma motocicleta que havia sido comprada com o dinheiro da vítima. Nesse período, delegado, muito se falou qual seria a relação dele com a dona Nilza. Qual era essa relação que eles tinham? A vítima e o suposto autor se conheceram algum tempo atrás, quando ela a convidou para prestar serviços domésticos na casa e morar no imóvel. Ele acabou se mudando para o imóvel da vítima, mas essa relação de trabalho acabou durando apenas alguns dias, o que criou nele uma certa raiva, como ele disse no interrogatório dele. Em razão disso, ele planejou a morte dessa mulher e veio para Barretos no final de semana do dia 22, ingressou no imóvel dia 23, e no dia 24 pela manhã, ele permaneceu no imóvel esperando ela acordar. No dia 24 pela manhã, ele a matou assim que ela acordou, enforcando-a com um fio. Permaneceu na casa durante toda a semana, escavando a cova, e na quinta ou sexta-feira, conforme ele disse no seu interrogatório, ele efetivamente a enterrou. Ô, delegado, por gentileza, é claro, foi uma morte bárbara, o senhor está relatando aí, houve o uso desse fio para cometer esse crime. O laudo pericial apresentou violência, algum tipo de situação? O que o laudo apresentou com relação ao corpo da vítima? O laudo de exame de corpo de delito, em razão do avançado estado de putrefação, não vislumbrou nenhum tipo de lesão contundente e, pelo interrogatório do investigado, se apurou que ela foi morta por asfixia. Realmente. O delegado, vocês trabalham também com a possibilidade de mais pessoas envolvidas nesse crime bárbaro ocorrido aqui em Barretos? Em princípio, não há... nada se foi apurado sobre eventual envolvimento de outras pessoas. Todavia, a prisão é uma prisão temporária para que se prossigam as investigações e isso será aprofundado ao longo da investigação, se houve a participação, o auxílio de outras pessoas. Tá aí, muito obrigado, viu, delegado, pela participação exclusiva aqui no Conexão da Notícia, trazendo mais ingredientes sobre esse caso. Bom, tá aí, gente. Nós mostramos toda essa história triste registrada aqui em Barretos, do começo ao fim. E, infelizmente, Barretos, mais uma vez, em destaque em nível nacional de forma triste. Muita gente se manifestando aqui. Nós estamos hoje liderando a audiência em toda a nossa região, nas plataformas digitais, nos nossos prefixos. Muito obrigado, viu? Eu quis fazer o trabalho completo para justamente a história ter começo, meio e fim. Aqui a gente não esquece as coisas, por esse motivo. Tá aqui o Kleber Ribeiro. As pessoas